Amém. Vamos à leitura da palavra, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos dando entendimento, Pai, do tamanho da obra que foi feita, da convergência da história, para que Jesus Cristo viesse no tempo certo resgatar aquilo que estava perdido. Senhor, nos dá entendimento, que nós possamos aplicar essa palavra de maneira prática em nossa vida, que ela venha servir de consolo e que o teu nome seja engrandecido pelo tamanho da obra que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu achei interessante este ano que aconteceu, porque eu acho apropriado. Veja, quais dos irmãos viram a mensagem que eu postei no grupo da igreja do Marcos Granconato? Quem assistiu aquele vídeo? Se você não assistiu, assista, porque ele exprime exatamente como a gente pensa. Por quê? Porque todo mundo sabe que Jesus não nasceu em dezembro, é uma praxe, foi algo até que foi colocado pelo imperador Constantino para suprir a principal data pagã que havia do Império Romano. Só que assim, é o que nós temos hoje. Então, nesse tempo, nós temos que estar focados o quê? Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para que tivéssemos a vida eterna. Não somente nós, mas aqueles heróis do Antigo Testamento que pela fé no Messias queria vir, também tiveram sua salvação. Houve toda uma conjuntura, houve todo um organizar de coisas. Cada peça estava no lugar certo. Cada pessoa que ia participar do plano de Deus estava no lugar certo. E já a Bíblia fala que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Para vocês entenderem, o mundo naquela época, pelo menos o mundo ocidental, nós não podemos incluir a China nem a Índia, mas ali a Europa, a Ásia, a norte da África, era tudo globalizado. Por que era globalizado? Porque o Império Romano dominava todas as terras. Você tinha todo um sistema de estrada que foi usado pelos missionários. Você tinha segurança dentro do Império que foi usado pelos missionários. Você tinha uma única língua fluente, os países tinham. Por exemplo, em Israel se falava o aramaico. Os eruditos falavam o hebraico. Mas a língua oficial do Império Romano era o grego. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, em qualquer país que você chegava dentro do Império, eles falavam a mesma língua, mais ou menos como é o inglês hoje. Só que de uma maneira muito mais profunda, porque era a língua corrente. Então, todas essas circunstâncias foram aliadas para quê? Para que muito rapidamente, mais ou menos um período entre 30 e 40 anos, o Império Romano estava tomado pela fé cristã. E a única alternativa que o diabo teve, sob permissão de Deus, foi desencadear as piores perseguições contra a igreja. Só que mesmo assim, como ele é um derrotado, aquilo que Deus determina, ele não tem como lutar contra. A chave, o poder foi tirado da mão do diabo. Por quê? Porque em Cristo foi tudo que era necessário para o resgate do homem ser cumprido. E nós sabemos pela Escritura que o nome de todos os salvos da história já foi escrito no livro da vida antes mesmo que existisse mundo. Então o diabo não pode deter a salvação. Isso para nós é aquilo que eu sempre falo. Irmão, pregue à vontade, sem expectativa nenhuma. A sua única expectativa é se Deus vai salvar ou não. Você não tem poder de convencer ninguém no pecado. A situação normal do ser humano é de rebeldia contra Deus. A situação normal do ser humano é de ser contrário contra Deus. Essa é a natureza humana. Quem faz o milagre, quem faz a obra é o Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Você é apenas um instrumento de graça.
para ser usado, para conversar graciosamente com as pessoas, falando do Evangelho, falando das suas imperfeições e das imperfeições do ser humano. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa ela tem contato com o Evangelho há mais ou menos uns 25 anos, só que nunca foi alcançada pelo Evangelho. E aí, de repente, essa pessoa, eu fui fazer uma trilha, né, e essa pessoa ficou sabendo que eu era pastor. E a coisa é engraçada, porque as pessoas parecem que o pastor não é feito de carne e osso. Parece que pastor não dá risada alta, pastor não faz piada limpa, pastor não brinca, pastor vive normal. E aí a pessoa veio conversando comigo. Quando, num determinado momento da conversa, eu falei, porque veja, parceiro, uma coisa que nós temos que entender é que eu sou um miserável pecador e você é um miserável pecador. Quando eu falei aquilo, tinha que ver o semblante da pessoa. Porque na cabeça dela, o que ela estava acostumada era receber acusação. Era ser taxada de alguém que é inimigo de Deus, que a gente sabe que é verdade. E provavelmente os crentes às vezes se colocam num nível muito alto. Eu vi que a partir dali a conversa mudou. Meio assim, veja, era uma pessoa madura, com mais de 50 anos de idade. Não é uma pessoa tola, é uma pessoa experiente. Não adianta você vir com uma conversa mole. Agora, quando você coloca, ó, eu tenho defeito, tenho pecado, você tem defeito, você tem pecado, a pessoa fala, opa, estou no planeta Terra. Com essa pessoa dá para conversar. Porque o que as pessoas estão acostumadas? Ah, se não converter, vai para o inferno. Não é assim que se evangeliza. Se evangeliza falando, olha, existe uma condenação. A gente sem Jesus realmente vai para o inferno. Mas aí você conversa com a pessoa, por exemplo, você crê em Deus, não crê? Na primeira eu perguntei, você é católico, não é? Ele falou, sou. Eu falei, bom, então como católico você crê em Deus, não crê? Pergunta óbvia, né? Uma pergunta retórica. Ele falou, sim. Eu falei, então você entende que existem anjos e demônios, correto? Sim. Aí, entendeu? Eu trouxe o cara para a conversa. Porque ele está acostumado ao seguinte, católico não sabe nada. Lógico, nós vivemos um país católico. Então eu fui jogando ele dentro da conversa e fui colocando no meio da conversa todas as noções do Evangelho. E aí o que aconteceu... Vou baixar um pouquinho aqui. E aí o que aconteceu? Eu consegui compartilhar uma série de coisas com ele, consegui falar um monte de coisa e cumpri o propósito. Não evangelizei, porque não abriu a porta. Mas a próxima vez que eu ver a pessoa, vai ser mais um tempo. A próxima vez vai ser mais um tempo. A próxima vez vai ser mais um tempo. O que eu estava fazendo? Eu estava me divertindo, fazendo minha trilha, percebi uma porta que abriu para pregar o Evangelho e entrei. Pela estratégia que Deus deu. Simples assim. Você vai estar na sua casa, com os seus parentes, com os seus amigos. Aproveite as oportunidades que Deus dá. Amém? Eu vou tirar isso aqui. Tomar um gole aqui. Acho que o microfone dele é melhor. Então o que acontece? Eu achei curioso o quê? Eu estou seguindo em 3 frentes a pregação. Estamos falando dos heróis da fé, que a gente vai compartilhar no livro de Samuel, no livro de Reis, baseado no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Estamos compartilhando Gênesis, fizemos 2 capítulos importantes. E aí, quando eu olhei, que eu abri o Evangelho de Mateus, aonde dá? Nascimento de Jesus. Que dia é hoje? 3 dias antes do Natal. Eu falei, pronto, está feita a festa. Então, o que nós vamos estar explorando nessas próximas 2 ou 3 palavras? Todos os aspectos do nascimento de Jesus. Por quê? Porque o que as pessoas estão acostumadas é aquele folclore de Natal. Aquele folclore daquela festa pagã, que tem a ver com peru, com pernil, com comilança, com presente, e, infelizmente, Papai Noel, Pinheirinho, todas as coisas que são estranhas ao Evangelho, estranhas à verdade. Então eu entendi que é uma oportunidade bacana. Para quê? Primeiro, nós vemos o aspecto das profecias que envolveram o nascimento de Jesus. E segundo, após vermos as narrativas, que nós vamos pegar trechos do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas,
nós vamos explorar de maneira teológica. O que foi que teologicamente, no mundo espiritual, Jesus fez? Porque, infelizmente, muitos dos crentes não conseguem entender essa matemática de Deus, onde era necessário, primeiro, Jesus vir como homem. Sem isso, não haveria salvação. O que foi cumprido? A profecia de Gênesis 3, que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. Gente, tudo isso já foi planejado antes da fundação do mundo. O Cordeiro que morreu na cruz do Calvário, ele já foi imolado antes da fundação do mundo. Aquilo já era um fato para Deus. Só que às vezes a gente, por um ensino deficiente, a gente não consegue ligar todo o quebra-cabeça. Então o que eu pretendo fazer com vocês, essas 2, 3 palavras, talvez até uma 4ª palavra, é construir esse quebra-cabeça do que Jesus fez, do que Deus fez da plenitude dos tempos, o que convergiu para o nascimento de Jesus, quais foram as atividades proféticas que aconteceram. O nascimento de Jesus foi envolvido em uma grande atividade profética. E aí, em cima disso, sim, você ter construído dentro da sua mente, claramente, a razão da sua fé. E é lógico, né? Glorificar a Deus, porque juntar todos esses pontos, só Deus. Se fôssemos nós não conseguiríamos fazer 5% do que foi feito na vida de Jesus. Amém? Então, eu vou fazer no sistema de leitura expositiva. Se houver necessidade de a gente ir para algum outro texto, nós com calma vamos avançar e vamos ver o que o Senhor permite a gente avançar hoje, dentro do nosso tempo. Se a pregação fosse avançar, eu vou dar uma brecada. 4ª-feira a gente continua. Amém? Então vamos lá. Mateus 1, versículo 18. Primeira informação interessante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Veja que interessante. Mateus, ele não detalha como foi essa concepção. Os evangelhos são complementares. Quem é que detalha como houve essa concepção? Lucas. Capítulo 1 de Lucas mostra a visita do anjo, o diálogo com Maria, como que aconteceu aquilo. Mateus, entenda, ele está pregando para o contexto judaico. Os judeus sabiam que o Messias tinha que vir. Então ele já entra direto no assunto. Olha, Maria concebeu do Espírito Santo. Por quê? Por causa, veja, esse é o primeiro comprometimento teológico da vida de Cristo. Isso chama-se doutrina da Imaculada Concepção. Não poderia haver participação de homem na concepção de Jesus. Por quê? Porque o pecado passa de pai para filho. Existe aí até uma discussão teológica entre os principais autores. Alguns entendem que Adão, quando pecou, ele era o cabeça da raça. Outros entendem que como a gente tem um pai pecador, aquele pecado passa para a gente. E outros entendem, como nós aqui na igreja, Adão era o cabeça da raça, e o pecado passou de pai para filho, que é como se fosse uma visão híbrida. Por isso que teve que haver uma imaculada concepção. Jesus, ele foi praticamente, eu não sei se é a melhor palavra, foi plantado no útero de Maria. Porque a própria Maria era pecadora. Lembra que o ser humano, o espermatozoide tem 23 cromossomos, o óvulo tem 23 cromossomos, os dois se juntam, formam 23 pares. Se você não tem a participação de homem, você teria a participação de Maria, Maria pecadora. Ela mesma, em Lucas, ela fala, o meu Salvador, ela entende que ela precisava de um Salvador. Então, em cima desse entendimento que a gente percebe, a concepção de Jesus foi um milagre completo. Eu entendo, a melhor palavra que eu encontrei até hoje foi que praticamente Jesus foi plantado. Talvez com o tempo, com o passar dos estudos, eu encontre algum autor que vai dar uma palavra melhor.
Mas para você entender o quê? Jesus sem pecado. Porque o único que conseguiu cumprir toda a lei foi o Cristo. Por quê? Porque ele não tinha pecado. O resto, todos nós somos inimigos de Deus. Um pecado nosso nos faz inimigos de Deus. O que nos condena? O nosso pecado. Por quê? Porque não cremos. E por que não cremos? Porque a atitude normal do ser humano é de ser inimigo de Deus. Aí você fala, mas pastor, nossa, eu comecei a vir para a igreja, eu achei bacana o louvor, achei bacana a pregação. Como que eu não busquei a Deus? Isso já era ação da graça. Isso já era a graça irresistível agindo no seu coração e trazendo você para a igreja. Isso explica porque você convida pessoas, que você convida até, como dizia meu primeiro pastor, até espumar o canto da boca. E a pessoa não vem para a igreja. Aí pega você, pior pecador que a pessoa, com a vida mais torta veio. Veio porque você é bom? Não. Veio porque a graça agiu. A graça te trouxe. Então aqui a gente tem que entender a soberania e a sabedoria de Deus. Jesus teve a concepção pelo Espírito. Mais à frente nós vamos ir no Evangelho de Lucas. E vamos ver essa narrativa. E aí o texto continua, versículo 19. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Vamos fazer uma pausa. Quem tem uma Bíblia de referência aí vai olhar do lado seguinte. A nossa Bíblia de referência cita Deuteronômio 22, 13 e Deuteronômio 24, 1. O que está falando ali? Que quando o marido se casa e ele encontrar algo indecente na mulher, ele pode dar carta de divórcio. O que José fez? Cabeça de José, Maria adulterou. Porque existia um contrato de casamento. Como é que acontecia? José recebeu Maria como esposa. Mas havia um período ali de aproximadamente 1 ano, onde o casamento não se consumava. Mas pela lei judaica, ela já era esposa, mais ou menos nós crentes. Quando você vai para a Bíblia fala que nós somos esposa do Cordeiro. A tradução que traduz como noiva é uma tradução incompleta, nós somos esposa. O detalhe é que nós estamos nesse mesmo período que Maria. Nós ainda não estamos unidos com o Senhor plenamente. Isso vai acontecer na glorificação. Era o caso aqui. Então José recebeu Maria como esposa, Maria recebeu José como marido, mas eles não se conheceram. Quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, o que ele fez? Olha o caráter de José. Secretamente ele queria deixá-la. Por quê? Porque se ele fala publicamente, ela poderia ser até apedrejada até a morte. Na narrativa de Lucas nós vamos explorar isso. Maria, por causa da Imaculada Concepção, corria risco de vida. Porque a pena para o adultério, tanto para o homem como para a mulher, a pena era apedrejamento até a morte dos 2 adúlteros. Então aqui a gente percebe José agindo dentro da sua mente carnal. Só que mesmo fazendo aquilo, ele faz de uma maneira correta, uma maneira de caráter. Isso nos ensina que como cristãos, eu tenho que fazer tudo segundo o princípio da palavra. Como diz aquele versículo, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que serve para edificação, seja isso que ocupe a vossa mente, o vosso coração. Você vê uma crise, imagina. Vamos tentar imaginar. José, até pelo fato dele ter morrido antes, a tradição histórica mostra, José era bem mais velho que Maria. Maria era uma jovenzinha, aproximadamente 13, 14 anos, uma menina. E aí, de repente, quando ele olha a sua princesa grávida, você acreditaria se a sua esposa virasse para você e falava, engravidei do Espírito Santo? Talvez você acreditaria, eu não. Na hora eu ia querer ter um filho junto com ela. Mas aí o que Deus faz? Lembra da atividade profética na vinda de Jesus? Versículo 20 explica.
E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos fazer uma pausa aqui. Depois no 22 a gente continua. O que acontece? O nome Jesus é um nome profético. Se você olhar na sua Bíblia, está escrito tudo em caixa alta, letra maiúscula. O que acontece? Esse nome Jesus está ligado ao nome Jeová, o Deus que salva, o Deus da aliança. Eu conheço a história de um judeu, que eu conheci ele há 25 anos atrás, e ele perdeu toda a sua família. Por quê? Porque lendo o nosso Novo Testamento, coisa que ele nunca tinha visto, ele passou por essa passagem em nome de Jesus, e como ele conhecia o Antigo Testamento, ele percebeu que Jesus era o Cristo, em cima de todos os ensinamentos dele, e quando falou isso para sua família rica aqui de Curitiba, perdeu tudo. Foi abandonado pela família. Foi excluído da casa, por reconhecer Jesus como Messias. Eu lembro bem o caso desse rapaz. Até fico curioso, que deve fazer uns 22 anos que eu não vejo. Talvez o senhor esteja preparado no dia, vou ver, já pensou um cara cheio do Espírito Santo, pregando aí nas igrejas, tudo. Mas você vê, ele só de ler o nosso Evangelho, isso prova eleição. As pessoas nas missas, houve a leitura, essa semana, na Igreja Católica, esse texto vai estar sendo lido à torta e à direita. A pergunta é, por que esse judeu que nunca tinha visto o Novo Testamento, ao ler essa passagem, viu que Jesus era o Messias, por causa do seu nome, lembrando de profecias do Antigo Testamento, por que ele foi salvo e muita gente que está lá dentro não é salva? Vou te explicar. Eleição. É a única resposta, porque é o mesmo texto, é a mesma obra, é a mesma compreensão. A um é dado fé para crer, a outro não é. Aí a pergunta, mas pastor, por quê? Não sei. Como Deus fez, eu não sei, a Bíblia não revela. Mas a Bíblia nos ensina que é dessa forma. E é assim que acontece. Achei interessante isso. E aí continua. Versículo 22. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha que interessante, o Evangelho de Mateus está escrevendo para o povo judeu. Então você vai ver recorrente. Todas as interpretações do Antigo Testamento de Mateus, elas vêm seguidas dessa frase, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal. O que Mateus quer fazer com o seu leitor? Rabino judeu, essa profecia que nós vamos ler, está no livro de Isaías, ela se cumpriu no Cristo. Quando você pega o Evangelho de Marcos, ele não tem nada disso. Marcos não está preocupado em mostrar que Isaías profetizou. Por quê? Marcos está escrevendo para o povo romano. O povo romano jamais sabia que haveria um Messias. Não foi prometido nada. Não havia atividade profética no povo romano. Então Marcos, ele retrata no seu evangelho Jesus vindo como servo, para servir a humanidade, para nos salvar. Lucas, ele vem escrevendo para o povo grego, como historiador. E João, como eu costumo dizer, João vem chuta o balde. Porque os três evangelhos andam juntos. João não está preocupado com genealogia, João não está preocupado com profecia, João não está preocupado com o povo romano, com o povo grego, com o povo judeu, com nada disso. João vai provar que Jesus é o Cristo. Através dos seus milagres, através de toda a sua atividade, através de tudo que ele ensinou. Essa é a beleza dos evangelhos. Mas os três primeiros evangelistas, eles seguem essa linha. Então é comum em Mateus você ver citação como essa. Isso aqui a gente chama, gente, é uma lei teológica. Lei da dupla referência da profecia.
Você tem um texto no Antigo Testamento que está falando aparentemente de um assunto. Esse texto, quando usado no Novo Testamento, recebe uma outra aplicação. Quem faz isso? O escritor do texto. Por quê? Porque o Espírito Santo inspirou. Isso chama lei da dupla profecia. Olha o que o Antigo Testamento fala. Deixa marcado em Mateus. Vamos abrir o livro do profeta Isaías, capítulo 7. Se você chegou em Salmos, volta um pouquinho. Isaías está em torno da página 750 da sua Bíblia. 760. Isaías 7, versículo 14. Inclusive está na sua referência aí da Bíblia. Isaías 7, 14. Se você quiser grifar, passar um lápis, aí é um texto estratégico da sua Bíblia. A famosa Bíblia Dálmata, né, Júlio? Então vamos lá, Isaías 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. A profecia. Sabe quando foi escrito isso aqui? 750 a.C. Sabe quando se cumpriu? No nascimento de Jesus, em torno de 4 a.C. Não sei se você sabe, primeiro, não existe ano zero. Isso é uma dificuldade que as pessoas têm, não tem ano zero. Você tem 1 a.C., 1 depois de Cristo. Jesus é o marco. Só que houve um erro no calendário. Jesus nasceu entre 4 e 6 a.C. Essa profecia, ela viajou por 750 anos, até se cumprir por uma ação soberana de Deus. Até o nome de Jesus foi dado. O que é Emanuel, Deus conosco? Deus se fez carne, abriu mão da forma que ele tinha lá em cima. Assumiu o corpo de criatura, plenamente, para que a gente fosse salvo. Essa profecia se cumpriu. Se você quiser, deixa um dos marcadores da sua Bíblia em Isaías, que nós vamos voltar depois em Isaías, tá? Vamos voltar no Evangelho de Mateus. Versículo 24. Os irmãos entenderam esse mecanismo? A dupla referência? Por exemplo, no livro de Atos, Pedro pega uma passagem do livro de Joel. A passagem do livro de Joel está falando da destruição de Israel e da restauração de Israel através do ministério do Espírito Santo. Só que Pedro pega aquela passagem, inspirada pelo Espírito Santo, e positiva ela no Novo Testamento. Isso se chama lei da dupla referência. Uma vez, eu vi um judeu, um rabino, descendo a lenha nas profecias do Novo Testamento. E qual que era o problema dele? Ele não conhece a lei da dupla referência. Aí ele falava, nasceu em Belém. Belém tem 50 mil habitantes. Quantas crianças nasceram em Belém? Ah, uma virgem conceberá? Ah, em Israel todas as mulheres eram virgens. Se ela não fosse virgem, ela morria apedrejada, sabe? Aí eu pergunto, qual é a diferença daquele judeu para o judeu chamado Pedro, para o judeu chamado João? Sem sinal nenhum, viram o Messias e creram. A diferença é, Deus tem um povo. Jesus morreu por um povo. Esse povo foi eleito antes da fundação do mundo. Simples assim. É impossível crer sem a ação do Espírito Santo. Mas vamos lá, versículo 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Vamos fazer uma pausa. Primeiro, vou dar um pitaco nos sonhos. Deus pode se comunicar através de sonhos? Sim. É notório que Deus faz isso?
Sim. Mas qual é a principal marca do sonho de Deus? É preciso. 100% preciso, 100% claro. Pastor, eu tive um sonho, não estou conseguindo entender. Esqueça. Mas pastor, se Deus falou, eu não consegui entender. Irmão, essa sua frase está dizendo o seguinte, que o Deus Criador do Universo não tem poder para se comunicar com você de maneira precisa. Os irmãos concordam que na Bíblia, quando Deus fala através de sonho, Ele fala de maneira clara. Você entende plenamente. E Ele fala de maneira bíblica. Olha o que o anjo fez aqui. Contrariou uma direção clara de Deuteronômio. O anjo foi claro. Olha, o que tem no ventre dela foi concebido do Espírito. Então recebe ela como mulher. E olha a atitude de José. Eu pergunto, se você fosse casado com uma princesinha, desculpe o termo, você ia ficar aguardando para conhecer ela nas núpcias? Por que José fez isso? Porque ele sabia que ela tinha sido concebida de Deus. Gente, o que noivo e noiva quer é coabitar, assim que conhece, é a primeira coisa. Faz parte da existência humana. Mas José, advertido por Deus, sabia que o que estava no ventre de Maria era santo. Tanto é que ele só conhece Maria depois. E nós temos o nome de pelo menos 4 irmãos de Jesus no Evangelho. Fora as irmãs, porque era hábito judaico não dar o nome. Inclusive, 2 desses irmãos de Jesus são escritores do Novo Testamento. Tiago, na sua epístola, e Judas, na sua epístola. Então, José, após Maria conceber, ele teve relações sexuais, ele a recebeu como mulher. Só que até Jesus nascer, ele não tocou nela. O que mostra que ele era um homem temente a Deus. Aí mais uma questão. Deus ia errar na escolha do casal que educar o Cristo? Conhecendo a natureza de Deus, não. José era tudo que Jesus precisava como pai. Você vê a maneira, ó. Ponto de vista natural, Jesus com 12 anos, eles viajam para Jerusalém, Evangelho de Lucas. Acho que é Lucas? Acho que é Lucas. Jesus fica no templo, a família volta. Quando eles estão no meio da viagem, os pais têm que voltar um tanto a pé. E encontram um menino discutindo com os fariseus dentro do templo, falando da lei. Fosse meu filho, ia levar meia dúzia de varada e voltar quente para casa. Só que eles sabiam que Jesus era Deus, eles sabiam que Jesus era Emmanuel. E Jesus fala para eles, cheio de graça, não convinha que eu cuidasse das coisas do meu pai? O que eles fazem? Filho, não faz mais assim, tal. E trazem Jesus de volta. Você imagina? Deus te dá a seguinte missão, falando o seguinte, ó, eu sou criador do universo, só que eu vou vir à Terra. E eu vou habitar como ser humano. E aí eu olhei e percebi o seguinte, você e sua esposa são o casal ideal para educar Deus aqui na Terra, como homem. Gente, isso aí é tremer na base. Essa foi a incumbência que José e Maria tiveram. E aí muitas vezes eu fico me perguntando, Senhor, eu não dou conta de educar os meus filhos. Gente, acorda. Se Deus deu graça para o próprio Deus ser educado por um casal humano, isso quer dizer que a unção para educar filhos, ela já está ligada no casamento. Deus nunca faz a obra incompleta. Ele nos deu filhos, Ele nos dá princípios, Ele nos dá solução, Ele nos dá sabedoria para fazer. É o que a gente encontra aqui. Amém? E eu, para variar, virei a minha página aqui com a barriga. Tá. Capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Vamos adentrar. Conversa, não fui eu, foi o vento. Que bom, Nádia, eu já ia entrar em crise existencial. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém
essa passagem é muito interessante. O que acontece? Primeiro, não se sabe o nome dos magos lá. Acho que um deles é Baltazar, outro deles não sei o quê. Não se sabe. Isso é uma informação extra-bíblica. Porque existe uma tendência, por causa do romanismo, do sistema corrompido idólatra, de querer se dar nome. Existem algumas informações da história da igreja, mas você não pode afirmar, porque não é 100% Bíblia. Então não se sabe. Outro detalhe, não se sabe o número de reis magos. Estava até comentando essa semana, abrindo um parêntese. Essa semana eu quero perguntar sobre presépio. E eu vou dar a minha opinião. Talvez você não concorde. Talvez o símbolo natalino mais correto que tenha é o presépio. Porque o presépio foi criado por uma geração de pessoas ignorantes, que não sabia ler, não podia ler a Bíblia. Aí um padre, mais ou menos em torno do ano 750, resolveu montar o presépio para que as pessoas vissem a cena do nascimento de Jesus. Qual que é o problema do presépio? Quando eu coloco para trocar as figuras do nascimento de Jesus por ídolos. Quando eu começo a pegar, como era hábito da minha família, o menino Jesus e cobrir. Aí na noite do nascimento descobria. Gente, isso aí é idolatria. Agora, se você passar num lugar e tiver retratado o quadro, não existe problema nenhum com isso. Faz parte, é uma ilustração. Alguns lugares é um enfeite, porque crente não faz assim, a crente não tem presépio. Nós vamos ter um problema, porque por centenas de anos dentro da igreja tinha presépio. Mas com esse intuito. É a mesma coisa que eu tenho uma pintura correta da Santa Ceia. É a mesma coisa que eu tenho uma pintura correta da crucificação de Jesus. Então não existe problema com isso. Talvez o presépio é o único símbolo cristão que tem na comemoração pagã do Natal. Desde que não haja idolatria. Essa sabedoria tem que ter. Se eu fosse conversar com meus familiares hoje, que eles amam uma presépio, eu ia orientar dessa forma: ó, para com essa história de cobrir o menino Jesus. Ali não é Santa Maria, ali é Maria, nossa irmã. Mulher cheia de graça. Mulher cheia do Espírito Santo, que educou Jesus, mas que ela mesma disse para um Salvador. Ela mesma se reconhece pecadora, entendeu? Orientar as pessoas com jeito. Só que a gente já quer meter o pé. Eu, por exemplo, no começo de salvo, queria pegar o presépio e jogar pela janela. O presépio e tudo. Estourar um por um, amarrar uma bomba e tudo, e pum. Foi o presépio para o milagre. Era o que eu queria fazer. Mas aí a gente vai amadurecendo, o Senhor vai nos dando sabedoria, você vai ficar até vermelho, né? Não fiquei? Você vai ver bem isso. Mas vamos seguir no texto. Outro detalhe. Magos aqui, eles apontam para a salvação dos gentios. Esses magos é a figura do que Jesus ia fazer na minha vida e na sua. Existe uma pergunta interessante. Como que esses magos ficaram sabendo? Qual foi a profecia? Qual foi o escrito antigo que fez com que esses homens seguissem um astro, seguissem uma estrela até Jesus? Qual que é a resposta até hoje? A nossa arqueologia não descobriu nada. Nós não temos informação de livro, nós não temos informação de profecia. Esses homens aqui eram incircuncisos. Eles não eram o povo da aliança, não tinham contato nenhum com o povo judeu, tanto é que o próximo versículo mostra que eles não sabiam nada da profecia. Olha a prova bíblica, que eles caíram de paraquedas. Versículo 2, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Olha que interessante, eles não sabiam profecia de nada. Quem conhecia a Torá, na verdade conhecia o que eles chamam, que a gente chama de Tanakh, que é os livros proféticos, os livros poéticos, os livros históricos. Que forma todo o nosso Antigo Testamento, os 39 livros. Um dos textos-chave que qualquer rabino sabe
é que o Messias viria de onde veio. Olha o que o versículo 4, versículo 3 diz. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, e eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Ó a repetição. Assim está escrito pelo profeta. Ó a atuação de Mateus. Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Vamos fazer uma pausa. Primeiro, esses reis eram ricos. Eu já dei essa ilustração aqui na igreja. Vamos fazer o seguinte: o irmão Moisés vai sair amanhã cedo e vai pedir uma audiência com o Ratinho Júnior ou com o presidente Bolsonaro. Ele vai receber o irmão Moisés? Não vai. Às vezes um deputado não receberia o irmão Moisés. Veja, Herodes recebeu os magos. Quer dizer que eles vieram com uma grande caravana. Eram gente importante, gente de dinheiro. Eram o que a gente pode chamar hoje de cientistas da época. Eles conheciam astrologia num ponto tal que eles sabiam o Oriente, o Ocidente, o caminho da estrela, como se deslocava. Eles conheciam a geografia da região, porque eles puderam. Gente, aproximadamente esses homens viajaram no mínimo entre 1.000 e 3.000 quilômetros. De camelo, eu pergunto, quanto custa uma viagem dessa magnitude? Porque você tem que sustentar o camelo, você tem que comer na viagem, você tem que pagar salário dos homens. Esses homens pegaram recurso do seu bolso. Porque eles sabiam, de uma forma que a gente não sabe, que o rei dos judeus, o salvador da humanidade, estava vindo. Isso daqui é um ensino interessante para o crente. Porque muitas vezes o bolso do crente não é convertido. Muitas vezes o que eu tenho no bolso é uma aranha caranguejeira num bolso e um escorpião no outro. E quando fala de meter a mão no bolso, eu não quero, eu torço o nariz. Faz parte do culto cristão. Todo o sistema de ofertas do Novo Testamento. O cristão tem que colocar a sua vida financeira à disposição do reino. O que Deus orientar para fazer, o que a Bíblia orientar para fazer, o cristão tem que fazer sem desprendimento. Esses homens gastaram muito mais do que a gente investe no reino. Isso é algo para pensar. Os presentes que eles trouxeram não eram baratos. Outro detalhe que chama a atenção, você pergunta, irmão, como que o rei não sabia onde ia nascer o Messias? Não é uma boa pergunta? A mesma coisa é o seguinte, você ser presidente do Brasil e não saber quem é o Pelé. Você vai falar de onde veio? Ou você ser presidente da Argentina e não saber quem é o Maradona. Não é a mesma coisa? Como que Herodes não sabia onde ia nascer o Messias? É simples, gente. Herodes não era judeu. Herodes era edomeu. Ele era descendente de Esaú, filho de Jacó. Ele era da região onde tem um país hoje chamado Jordânia. Herodes não sabia nada de profecia. Herodes não sabia nada de Bíblia. Para vocês terem ideia, os Herodes, eles eram tão bons, que Herodes é título. Herodes não é nome. Você tem Herodes Agripa, você tem Herodes Antipas. É título. Como se fosse César. Não é nome. Os Herodes, para você ter uma ideia, um deles matou a mulher que ele era apaixonado e os 2 filhos. Ô cara apaixonado, hein? Só para não ameaçar o trono dele. Para vocês terem uma ideia qual era o caráter desses reis. Eram reis ímpios. O que eu aprendo aqui? O que eu tenho falado? Outro dia eu estava conversando com os irmãos. Estava aqui no posto de saúde. É o que eu falo, veja. A boca fala do que o coração está cheio. Se você não tem feito isso, não entendo o que eu vou falar como peso. Mas como pastor seu, eu tenho que ensinar o que é correto. Eu tenho 2 opções.
3, na verdade. Eu posso ficar no posto de saúde lendo minha Bíblia, que é uma coisa ótima. Eu não tenho vergonha nenhuma abrir esse e ficar lendo. Eu levo a minha pequenininha, que fica mais confortável que o braço. Se eu estiver em pé, ficar com uma Bíblia de 1 quilo na mão vai pesar. Então eu levo a minha pequenininha, Novo Testamento e Provérbios. Só que aquele dia a leitura não estava fluindo. Por quê? Porque eu estava esperando chamar. Segunda opção que eu tenho, ficar conversando potoca. Ficar falando que o Flamengo vai jogar com o Liverpool sábado à tarde. Terceira opção, falar das coisas do Senhor. E aí um casal abriu e eu comecei a falar. E tinha um casal de crente. Aí eu vi com a seguinte frase, eu falei, meu amigo, nós temos que entender o seguinte, 25 anos que esse país é governado por ímpios. E a Bíblia fala que toda a autoridade foi dada por Deus. Se Deus colocou presidentes ímpios no Brasil, nós estamos debaixo de juízo. É o caso de Herodes aqui. O povo de Israel estava debaixo de juízo. O que a Bíblia fala? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que nós temos que orar? Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Perdoa a nossa idolatria. Perdoa a nossa feitiçaria. Perdoa os nossos pecados sexuais. Perdoa o quanto nós temos te ofendido, os homicídios em aborto. Perdoa, que agora diminuiu um pouco, os 50 mil homens que são assassinados todo ano, de maneira cruel. Nós queremos que o Senhor seja o nosso Deus. Isso que a gente tem que orar. O que a Bíblia orienta? Orem para poder comer seu pão sossegadamente, para viver tranquilamente. Mas eu desenvolvi um tipo de cristianismo onde, primeiro, eu não testemunho. Segundo, eu não compartilho as verdades do Senhor. Terceiro, eu nem oro pela minha vida, vou orar pelo Brasil. Na verdade, eu desenvolvi um cristianismo extremamente religioso. Eu não sou católico apostólico romano. Nossa, o católico tem todo o ritual, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Só que eu virei católico apostólico evangélico. Eu não temo a Deus, eu vivo um ritual, eu vivo uma religião vazia e o meu estilo de vida é completamente contrário ao que está escrito aqui. Vocês acham que era dessa maneira que Jesus quer que a gente ande? Para que eu sou embaixador de Cristo? Quando eu cheguei naquele posto de saúde, o cara tem que olhar para a minha cara, eu sou de outro planeta, eu não sou daqui. Tem que olhar e falar, nossa, que cara esquisito. Anda de bermuda, fala todo esquisito, mas só fala de Deus. Quem é essa figura aí? De onde caiu? De paraquedas. Percebe? É assim que a gente tem que ser. Sempre que a gente tem que ter uma oportunidade, eu tenho que compartilhar as virtudes de Deus. A minha boca tem que falar para engrandecer a Deus. A minha boca tem que compartilhar as verdades de Deus sempre. Final do ano agora, você vai encontrar gente com a vida pitimbada, gente triste. Gente, a pessoa sem Cristo não é feliz. A pessoa sem Cristo é vazia. A pessoa sem Cristo é incompleta. Essa pessoa pode estar rindo na sua cara, pode estar emperequetada, pode ter carro bom, casa boa, vai viajar para a Europa nas férias. Ela é vazia. Se você estiver buscando de Deus, Senhor, me capacita, me usa. Você vai falar uma frase com o poder do Espírito Santo, o olho vai encher de lágrima na tua frente. Aí você vem com os dois pés no peito. Bum! Lógico, não vai fazer isso, mas como eu estou falando, fica mais legal. Gente, unção. Perceber oportunidade. Orar. Pegar na mão da pessoa. Ó, Deus é poderoso para mudar essa situação. Deus é poderoso para te dar alegria. Confie em Deus, Ele faz. Mas não, a pessoa chega para você e fala, nossa, estou com um problema, eu estou com uma enfermidade super séria. Primeira frase, olha, conheço um médico. Lógico que a gente precisa de médico. Mas você nem vai orar com a pessoa, você vê seu parente uma vez por ano. Ele vem visitar você com o olho caindo no chão e você nem vai orar. Ah, mas o que ele vai pensar? Olha, eu não sei o que ele vai pensar, mas que provavelmente ele vai ficar muito alegre de alguém orar com ele, pela enfermidade dele, ele vai ficar alegre. Nós precisamos aprender com a Bíblia o que é servir a Cristo. Nós precisamos mudar o nosso foco.
Lembrando, gente, o que o todo espiritual do seu pastor estava fazendo ontem de manhã, caminhando no mato. O que eu vou fazer essa semana quando dá uma brechinha? Caminhar no mato. O que eu vou fazer daqui aos 15 dias? Mesma coisa, a gente não é espiritual o tempo todo, a gente vive aqui nesse planeta. Mas tem que estar sensível a todas as situações. É dessa forma que nós vamos ver os nossos entes queridos serem salvos. Você quer conhecer um crente? Você quer o termômetro da sua vida espiritual? Perceba as suas conversas, se elas envolvem Deus. Se você é alguém fervoroso de espírito, se você é alguém que está cheio do Espírito Santo, você vai falar das coisas do Senhor. A boca fala do que o coração está cheio. Pastor, isso não está acontecendo comigo. Meu amigo, joelhinho no chão. Vai molhar seu travesseiro. Senhor, pobre miserável que sou. Porque aquilo que o meu pastor orientou, não consigo fazer. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu poder. Me ajuda. Eu não tenho essa capacidade. Várias vezes eu oro a Deus e falo, Senhor, ó, gente, existem palavras, às vezes o irmão fala, nossa, o irmão explica bem a Bíblia. Existem palavras que eu olho assim, eu falo, Deus, eu não tenho capacidade de explicar essa palavra. Como que eu vou explicar isso aqui? Lembra lá das nações? Meu Deus. Nós fizemos quarta-feira. Tem palavra que eu me deparo aqui onde é acima da minha limitação. Acima da minha capacidade. Se Deus não der graça, não sai nada. Gente, isso não é só para pregar. Isso é para tudo. Ou você nunca olhou para o seu filho e falou, o que eu faço agora? Você nunca olhou para a sua esposa, para o seu marido e falou, nossa, como é que eu vou agir nisso? Você nunca teve um problema na sua vida que você tivesse sem saída. Pois é nesse momento, onde acaba todas as suas forças, que Jesus entra. Você faz a sua parte, mas entenda, pare de tentar fazer a parte de Deus. Você faz a sua parte, olha, eu quero ser usado. Deus faz a dele, derrama unção. Eu gosto da ilustração de unção. Por exemplo, unção é você ver um boi no pasto. Essa ilustração é bem interessante. Um boi no pasto não é unção. Você vê um passarinho na árvore. Passarinho na árvore não é unção. Mas quando você vê um boi em cima da árvore cantando igual passarinho, isso é unção. Então eu aprendi com o meu primeiro pastor e é verdade, porque a gente faz coisas que a gente não conseguiria fazer. Você às vezes fala coisas que você chega em casa e fala, nossa, o mais pecador de todos falando isso aí. O mais torto falando. Isso é unção. Amém? Vamos lá, vamos seguir nossa leitura. Eu vou reler o versículo 6, diz assim. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Da onde foi tirada essa profecia? Vamos no Antigo Testamento, livro do profeta Miqueias, capítulo 5. Se você chegar em Isaías, Ezequiel volta, porque está um pouco mais para frente. É um livrinho chato de achar. Ele vai estar em torno da página 980 da sua Bíblia. Existe na Bíblia, eu garanto. Estou sendo legal que não estou mandando achar sofonias. Miqueias capítulo 5. Quem tem as Bíblias mais novas é página 982. Que página que está na sua, Juliano? Está batendo por ali, até que não se perde tudo, porque o livro é pequeno, já fugiu já. Miqueias 5, versículo 2. Diz assim, e tu, Belém Efratá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha o que a passagem está falando. O cordeiro foi morto quando?
Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo é a eternidade passada. O que o texto está falando? Parte final, ó. Desde os dias da eternidade. Percebe a soberania de Deus? O Senhor, na sua soberania, antes que qualquer coisa existisse, já definiu tudo. Por isso que é possível essa profecia aqui ser escrita. O livro do profeta Miqueias, ele foi escrito, ele foi escrito aqui em torno do ano, aqui foi na época de 3 reis. Se você olhar aí, Miqueias capítulo 1, versículo 1, está lá, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. Ezequias reinou em torno do ano 600 e pouco. Aqui já tinha caído o Reino do Norte. Essa palavra se cumpriu novamente, quase 7 séculos depois. Imagina você ter uma profecia hoje que foi dada quando nem o Brasil existia. Aonde que ela foi dada? Em Lisboa, no governo do rei português. Quando? 1300 e lá vai pedrinha. Você não acredita que isso aí vai se cumprir? Acredita, ô Bíblia? Sim, acredito. Porque quando o Todo-Poderoso decreta algo, ele profetiza e ele cumpre. 100%. 100%. É o que aconteceu aqui. Novamente a gente vê um profeta para que se cumprisse o que fora dito. Aí você pergunta, pode nascer muita criança em Belém? Sim. Agora você pega a matemática. Eu vou tentar explorar isso nessas próximas palavras. O número de profecias que se cumpriram em Jesus simultaneamente é matematicamente impossível. Pela ciência das probabilidades. É muito mais fácil, infinitamente mais fácil você ganhar na loto. Tipo, por um ano inteiro. Não sei se é loto, é Mega Sena, né? Agora aqui. Quem fez a pezinha? Estou brincando, é armadilha do pastor. Veja, você ganhar na loteria por um ano seguido, toda semana, é mais ou menos o número de profecias que se cumpriram simultaneamente no Cristo. Não é a questão de uma profecia isolada. São várias. Na plenitude dos tempos. Vamos voltar no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Vamos ver a estratégia de Herodes. E eu acho que aqui dá para a gente tirar mais uma verdade. Vou tentar chegar até o versículo 12 hoje. Acho que está dentro. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecia. A estratégia de Herodes. Quanto tempo leva uma gravidez? 9 meses. Espera aí, vocês viram? Chamou secretamente. Vocês viram quando apareceu a estrela? Que entenda, Herodes era um rei ímpio. Herodes sabia que o trono do povo judeu era de um descendente de Davi. Porque havia uma profecia, colocarei teu descendente para sempre no trono. Então o que Herodes faz? Olha o que eu aprendo aqui. Ele chama os magos e pergunta, quando que vocês viram a estrela? Aí eles dão a ideia da viagem. E aí olha a ideia de Herodes, versículo 8. E enviando-os a Belém disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também o adore. Olha a estratégia de Herodes. Gente, eu quero adorar o Messias. Eu sou um rei bom, eu sou um rei piedoso, fiquei muito feliz que o Messias vai vir. Assim que vocês encontrarem ele, chama que eu vou adorar junto. Era o que Herodes queria? Não, Herodes vai matar, vai praticar um genocídio. Aqui eu aprendo uma coisa muito importante. Gente, cuidado, você é crente, mas você não é trouxa. As pessoas às vezes falam coisas para você, as pessoas passam um pano de que é legal, as pessoas passam um pano que querem o seu bem,
Mas o que ela quer é o interesse dela. E muitas vezes vai te apunhalar pelas costas. Muitas vezes vai usar a sua boa intenção para fazer algo ruim. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Não duvide da maldade humana. Veja, por mais emperequetado, por mais importante, por mais perfumado, por mais que fala bonito, por mais... Veja, Herodes usou uma informação bíblica. Herodes enviou eles a Belém. Ó, o negócio é o seguinte, tem uma igreja lá em Pinhais. Eu vou te mandar lá porque tem um pastor lá. Inclusive eu quero congregar lá. Tem um povo, ó, daqui. Só que na verdade o que a pessoa quer é acabar com aquilo. E isso é muito comum. Mania dos crentes. O camarada converte, deixa seu cérebro na geladeira. Eu fico impressionado com a capacidade que os crentes têm de cair em armadilha, de cair em falcatrua, de cair em engano, de cair em coisa errada. A coisa está na cara, você está vendo que vai dar errado, você está vendo que vai se prejudicar. E eu não sei, maligno isso. Quando a pessoa vai ver, quebra a cara. Gente, a gente vê isso com problemas de dinheiro, problemas de negócio, problemas de fofoca. Você chega lá, você vai abrir um problema particular, você com uma pessoa que mal você conhece. Você nem sabe os frutos daquela pessoa. Aí você vai, abre o seu coração, a pessoa espalha para todo mundo. Você chega numa igreja, conhece o pastor, você nem sabe como é que é a vida dele. Você vem, abre todas as tripas, desculpe o peso da palavra, na frente do pastor, você nem conhece o cara. E se o cara é um lobo em pele de cordeiro? Sabe, as pessoas a gente tem que conhecer, a gente precisa ser sábio, a gente precisa ter discernimento. Em tudo. Com todas as pessoas. O mundo é mau. Só que muitas vezes, porque se usa a palavra Deus, ou porque a pessoa se apresenta como um crente, você desrespeita o que Jesus falou, sede simples como as pombas e prudentes como a serpente, e cai em armadilha. Aí se machuca, se magoa, se arrebenta. É aquilo que eu falo, gente, quem entra na tua casa, quem fala na sua vida, quem anda junto com você. Quando você está lá na sua família, nós que temos, vocês que têm parentes aqui, você vê alguém se aproximar da sua família, alguém estranho, o mínimo que você tem que fazer é orar. Senhor, dá uma oportunidade para falar com o meu irmão, para falar com a minha mãe, para falar com o meu pai, que essa pessoa vai fazer o mal. Eu lembro que aconteceu um fato comigo, fiquei impressionado. O ano era 2005. E meu pai veio nos fazer uma visita aqui. Aí tinha umas pessoas que andavam muito próximas. Meu pai bateu o olho. Nem crente era, graças a Deus morreu salvo. Ele bateu o olho e falou, é isso. Mas pai, você na igreja, acorda, abre o olho. Gente, passados anos, a vida da pessoa onde foi parar, meu pai tinha razão. Por que ele fez isso? Existe uma unção nos pais. Existe uma unção nas pessoas próximas para te ajudar a se livrar. Quando alguém que já exerceu autoridade na sua vida, ou que exerce autoridade na sua vida, abrir a boca para falar, abre o olho. É a primeira ferramenta. Marido, a primeira pessoa que Deus vai usar para falar com você é sua esposa. Esposa, a primeira pessoa que Deus vai usar para falar com você é o marido. Pastor abriu a boca. Gente, se o seu pastor, veja, vocês sabem que eu sou pecador. Vocês sabem que eu não sou perfeito. Vocês andam comigo, vocês sabem. Vocês conhecem os meus defeitos. Mas vocês sabem que eu busco a Deus. Se eu abrir a boca e falar, liga a antena. Que a segunda pessoa que Deus vai usar é o pastor. Normalmente, pastor falou, liga a antena. Se ele é um homem que busca a Deus. Cuidado. Gente, cai nessa armadilha. Olha o que Herodes vai fazer. Vamos ler o versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino.
E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito e com muita alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Da onde que veio o folclore que eram 3 reis magos, dos 3 presentes? Isso é folclore, não temos informação. Podia ser 18. Ia dar a mesma coisa. Versículo 12, atividade profética. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. A gente vê novamente, olha que interessante. Esses homens não tinham ali, a princípio, não tinham aliança nenhuma com o Messias. Mas eles foram escolhidos por Deus na eternidade passada para ser os reis, que iam levar presentes, recurso financeiro, para que o Messias fosse sustentado no Egito. Ninguém vive de brisa. Por isso que eu falo, quando Deus tem uma obra, Ele manda o recurso primeiro. Deus já tinha planejado, o último texto foi esse. Mas nós vamos ver na quarta-feira que José também, avisado por sonho, vai fugir para o Egito. Primeiro, no Egito ninguém ia dar emprego para o judeu. A coisa ia ser difícil. Segundo, Deus já mandou recurso. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, o recurso entra primeiro. Tudo. O problema é que eu quero inverter. Lembra do pela fé? Agora, o que a gente percebe aqui? Esses magos não tinham intimidade nenhuma com o Senhor, não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, porque isso é uma condição dada à igreja. Assim que eles foram avisados, picaram a mula. O que Deus tem mostrado para você? O que Deus tem te alertado? Que você está demorando tempo e mais tempo para responder, para tomar uma atitude, para fazer aquilo que é certo, para corrigir aquilo que está errado, para parar de dar moleza. Eu, por exemplo, vou usar um exemplo pessoal, meus negócios é assim, é tudo no papel, tudo certo. Eu não faço negócio fora da lei, não faço. Aí o que acontece? Meu pai deixou uma pequena propriedade para gente, ali na região de Sorocaba. Foi a única herança que ele deixou. Aí o que acontece? Eu tive todos os encargos, gastei um caminhão de dinheiro, e por causa de atitude errada de parente, eu não registrei o negócio. Faltava pouquinha coisa. O que aconteceu? Agora tivemos que correr igual os malucos para registrar rápido. E estamos orando para que dê tudo certo até o dia 10 de janeiro. Aí Deus falou para mim, foi o Senhor, claramente veio ao meu coração. Está vendo, filho? Você, por causa da atitude errada do outro, agiu fora daquilo que você sempre faz certo. Gente, o certo é o certo. Não importa o que o outro faz. Não importa se o outro é maluco. Não importa se vai te dar prejuízo. Se para você não ser prejudicado, você tiver que meter a mão no bolso, fazer o que é certo, faça. Porque você não fica na mão de uma pessoa maluca. Você não fica na mão de uma pessoa anticristo. Você não fica na mão de uma pessoa que vai fazer besteira. Não entra na onda. Garanta-se você. Seja sábio. Todas as coisas do crente é preto no branco. Com certeza existem coisas na sua vida que Deus já avisou. Mexe com isso que vai dar problema. E você vai lá e não faz. Vou dar um exemplo básico. Tem o nosso varal aqui em casa, bem usada. Estou passando sexta-feira à noite, olhei para o varal, olhei para a parte de ficar no sol e falei, nossa, isso aqui vai arrebentar. Se arrebentar, a roupa da Paula vai sujar, porque o ônibus passa aqui, tem fuligem. O que eu fiz? Afastei o negócio, fiz uma alça e prendi no prego. Aí a parte que estava coberta ficou aqui embaixo do prego, a parte descoberta para lá. O que vocês acham que aconteceu meia hora depois, com o varal cheio de roupa? Arrebentou. Eu pergunto, sujou alguma peça? Não. Sabe por quê? Por causa da alça.
Coisa boba. Coisa pueril. Mas assim que eu passei, Deus mostrou. Ó, isso aí vai quebrar. A Paula não ia ver, o Rodrigo não ia ver, muito menos você ia ver. Era comigo o negócio. Tem coisa mais boba que varal, Sabrina? Mas não foi para o bem-estar da menina que trabalha tanto, tudo. Gente, Deus, Ele nos mostra as coisas do dia a dia. Se algo vai dar errado, pode dar errado, é ali mesmo que vai dar. Fique atento. O Espírito Santo habita em nós. Não viva um evangelho folclórico. Mas seja sensível. Veja, concorda que tudo que é bom, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso coração? Concorda que a prudência é uma sabedoria? Se Deus te mostra algo que reflete a prudência, qual é o seu papel? Fazer. Porque fecha com a palavra, não precisa ver anjo, não precisa ver nada disso. Quantas coisas estão à nossa volta? Pegando um gancho aqui, nós estamos virada de ano. Virada de ano é mais ou menos como se todo mundo fizesse aniversário junto. A gente tem nosso dia de aniversário da virada do ano. É momento em que as pessoas fecham para balanço. O que você está planejando para o ano de 2020? Não é nem a palavra de hoje, mas está vindo ao meu coração. Como você pretende começar o ano? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, é isso? Desculpe falar, sua visão é muito pobre. O que você tem buscado em Deus? O que você vai buscar como família? O que você vai buscar como objetivo sólido da vida? Existem coisas que nós precisamos fazer de maneira prática, que vão ser bênção de Deus na nossa vida. Vamos estar sensíveis. Não vamos ser omissos. Que com certeza você vai continuar crescendo na vida, vai ter um ano bom, cheio da presença de Deus, e o que é melhor, cheio da sabedoria do Senhor. Amém? Vamos orar?